Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Mais um momento, estamos aqui para compartilhar conhecimentos. Professora Maria José, é um prazer estar aqui com vocês. Módulo 1 da EJA, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter a disciplina de História. E em História, pessoal, nós vamos conhecer hoje sobre fontes históricas, materiais, imateriais e orais. E a importância dessas fontes históricas no descobrimento da escrita, né? Hoje em dia a gente escreve, tem muitos relatos escritos, como jornais, né, textos, livros, mas a gente vai compreender um pouquinho hoje de como surgiu essa escrita, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre a história da escrita, né? Começou na pré-história, que é o período que nós chamamos antes do desenvolvimento da escrita. Quando os homens faziam os desenhos nas cavernas, nas paredes, para poder relatar o seu dia a dia. Esses desenhos eram chamados de pinturas rupestres. Aparece para vocês aqui a imagem. Essas pinturas rupestres, elas eram utilizadas para eles poderem se comunicar. Desde sempre o ser humano teve essa necessidade de se comunicar, de expressar o que estava acontecendo ali no seu dia a dia. Então, como os nossos antepassados, nesse período da pré-história, eles não falavam, eles não sabiam ler nem sabiam escrever, porque não tinha ainda o surgimento da escrita, então o meio que eles tinham para poder se comunicar era através dos desenhos nas cavernas, que eram as pinturas rupestres, e gestos e ruídos. Eram os meios de comunicação que eles tinham. Essas pinturas rupestres, pessoal, hoje em dia nos ajudam a entender como eles viveram antigamente. O que acontecia, né? Como era o dia a dia deles, como eles se organizavam nos seus grupos, como era a caça, a pesca, a colheita. Então a gente consegue entender um pouquinho. Então, a pintura rupestre, ela é uma fonte histórica, né, que nos ajuda a poder entender um pouco mais sobre como aconteceu o surgimento da escrita. Então, lá por volta de 3.500 anos antes de Cristo, surgiu uma escrita, né, que foi desenvolvida pelos sumérios na Mesopotâmia. Essa escrita ela se chamava cuneiforme. Aparece também aqui a imagem para vocês, né? Essa escrita ela era baseada em registros que eram feitos em pedras de argila, né? E ela era feita através de códigos, né? Quase inexplicáveis. A gente meio que não consegue entender hoje, dentro do sistema de escrita que nós temos, como era que eles entendiam naquela época. Mas foi o primeiro meio de escrita, né? A escrita cuneiforme. Ela era utilizada para registrar coisas sobre o comércio, sobre a economia, sobre política, tá certo? E são só coisas principais que eram daquela época. Com o decorrer do tempo, surgiu um outro tipo de escrita, né? A hieroglifos. No Egito, né? Era uma escrita que era dominada apenas por pessoas que tinham poder, né? Pessoas que eram poderosas na sociedade. Então, desde também antigamente, com o decorrer do processo e do tempo que foi acontecendo o desenvolvimento da escrita, é que todas as pessoas puderam ter acesso a aprender a escrever, né? Antigamente, a gente também tinha esse empecilho de que nem todo mundo poderia ler ou escrever, tá? Então, quando a gente vai falar sobre fontes históricas, a gente vai perceber os elementos que nos ajudam a compreender, né? A compreender o que já passou, quais foram as transformações que existiram, porque hoje nós temos várias coisas, né? Aspectos na nossa sociedade, qual a influência do que acontece hoje com as coisas que aconteceram no passado. Então, as fontes históricas são itens materiais, imateriais, também orais, né, que nos ajudam a produzir como aconteceu e a entender como aconteceu as ações humanas no passado, tá? Elas nos ajudam a entender, como eu falei para vocês, um pouco mais. E elas podem ser textos, fotos, relatos orais, desenhos, pinturas, esculturas, né, construções, casas, documentos. Então, tem diversos meios de fontes históricas que nos ajudam hoje a entender um pouquinho. Vamos ver alguns documentos históricos, né? Como os materiais, que podem ser as pinturas, quadros pintados antigamente, que relatam algum acontecimento, alguma família importante, né, daquela época, algum ambiente importante daquela época também, textos que relatam os acontecimentos daquela época, fotos,
A vestimenta das pessoas também era muito importante naquela época, então as roupas, né, de antigamente também são fontes históricas, né, materiais. E aí vamos entrar um pouquinho nas fontes históricas imateriais, que são aqueles relatos, né, orais, que as pessoas contam. Ah, aconteceu uma história no passado, assim, 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 né? Como surgiu tal coisa que hoje existe. As pessoas relatam as coisas que eles ouviam e que viam antigamente, né? A cultura desse povo também é uma fonte histórica imaterial. A música também é um outro elemento muito importante, né? Imaterial. A gente não consegue tocá-la, mas a gente consegue senti-la, ouvi-la, né? E nós vamos assistir um vídeo, pessoal. Esse vídeo ele vai nos apresentar um pouco mais sobre essas fontes históricas e sobre esse processo que aconteceu, né, com o decorrer do tempo, desde o surgimento das primeiras escritas, como eu falei para você anteriormente, que eram feitas em argila, eram feitas por símbolos, né, até os dias atuais, né, que nós somos alfabetizados, conhecemos as letras, né, sabemos também diferenciar o que é um símbolo, o que é uma letra, o que é um número, tá bom? Então vamos juntos assistir? As fontes históricas são fragmentos e vestígios do passado que colaboram com o trabalho do historiador na análise e no desenvolvimento das pesquisas históricas. Ou seja, as fontes históricas são documentos históricos que dão provas e evidências de como os homens e mulheres do passado viviam, se organizavam e se manifestavam. As fontes históricas registram a marca e a presença humana ao longo da história. Os historiadores analisam as fontes históricas e procuram vestígios para entender o que ocorreu no passado. Sendo assim, as fontes históricas assumem um papel de importância para a pesquisa do historiador, dando à pesquisa credibilidade e também ao trabalho do historiador. Até o século XIX, consentia entre os historiadores a ideia de que a história só era possível em civilizações que tinham desenvolvido a escrita, o que delimitava muito o trabalho de análise dos historiadores, que ficava restrito apenas a documentos escritos. Essa visão que tinha das fontes históricas até o século XIX é uma visão eurocêntrica, ou seja, uma visão europeia, e excluía outros povos de construir sua própria escrita, por exemplo, pois nem todos os povos desenvolveram a escrita, e não é por isso que esses povos não têm história, como os povos indígenas, por exemplo. Entretanto, a partir do século XX, houve uma renovação em relação à classificação das fontes históricas. Passou a ser considerado fontes históricas tudo o que foi produzido pelos seres humanos desde o surgimento da humanidade. A renovação das fontes históricas permitiram uma melhor análise sobre os fatos históricos. Elas contribuíram para que surgissem pesquisas sobre novos temas da história, novas discussões, além de aumentar o crescimento da produção científica histórica. Com a renovação das fontes históricas, as fontes históricas de origem material ou oral começaram a ter a mesma importância que as fontes escritas no trabalho de pesquisa dos historiadores. As fontes históricas podem ser materiais, que nem, por exemplo, as fontes escritas, que são documentos oficiais, documentos do governo, documentos pessoais, como o RG, certidão de nascimento, certidão de óbito, jornais, revistas, livros, diários, diplomas, cartas, papiros, pergaminhos, mapas, código de leis, ou seja, tudo aquilo que o ser humano escreve é considerado uma fonte histórica. Existem também as fontes históricas visuais, que são os quadros, as fotografias, as pinturas, os antigos anúncios de publicidade, imagens, charges e no futuro próximo até os memes. As moradias também são consideradas fontes históricas, pois as moradias elas nos dão indícios sobre o passado e de como vivia as antigas civilizações. Então casas, castelos, fortalezas, fortes também são considerados fontes históricas. Os meios de transporte também entram na característica das fontes históricas, pois carruagens, barcos, aviões, carros de combate, caravelas, eles nos dão indícios de como o ser humano se locomovia em eras passadas. Instrumentos musicais também são considerados fontes históricas, objetos como vasos, armaduras, armas, ferramentas, roupas, esculturas, estátuas, moedas, cédulas de dinheiro. Como eu disse no começo do vídeo, tudo o que foi produzido pela nossa espécie é considerado uma fonte histórica. As fontes históricas, sendo assim, podem ser desde artefatos arqueológicos do começo da humanidade até os aparelhos eletrônicos dos dias atuais.
Existem também as fontes históricas e materiais, como a dança, pois a dança ela apresenta características de determinadas civilizações. A música também é considerada uma fonte histórica e material, pois os instrumentos musicais eles são palpáveis, a música não. A música ela traz características e modos de pensar, de viver. E para finalizar o nosso vídeo, existem também as fontes orais. As fontes orais podem ser depoimentos sociais ou da vida privada, que ajudam a compreender o passado. As fontes orais geralmente eram fontes relatadas de boca em boca, de geração em geração. Entre as fontes orais inclui ali contos, músicas, hinos, lendas. Muitas vezes as fontes orais são utilizadas para compreender o passado de povos que não desenvolveram a escrita. Maravilha, pessoal! Após assistir o vídeo, nós conseguimos entender um pouco mais, né, sobre a importância da escrita para a nossa sociedade. A escrita nos permite entender, nos permite nos comunicar, interpretar, né? Nos permite observar a nossa sociedade de uma outra forma. Isso é muito importante, né? Então a escrita ela vai nos permitir essa forma de comunicação, seja nas questões econômicas, sociais, políticas, culturais. Então é de suma importância a gente entender um pouquinho de como foi o surgimento dessa escrita, né? Como é a nossa escrita hoje em dia, né? O processo e as transformações que aconteceram, né, para que hoje em dia nós possamos ler e escrever na facilidade que temos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom descanso, nos encontraremos no próximo momento. Tchau, tchau!